Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui, eu sou o Igor Arruda e hoje vou falar com vocês sobre um programa que muitas pessoas utilizam, né, em alguns equipamentos mais antigos, que é o LC Solution da Shimatsu. É um software para o controle do HPLC. Então, talvez é uma versão um pouquinho antiga do Windows XP, mas eu acho que é interessante a gente trazer as informações para compartilhar aí com alguns colegas da pós-graduação ou quem está iniciando aí, como é que funciona esse programa, por que ele é utilizado. Então, a gente vai ver algumas informações que é importante e a gente consegue visualizar nesse programa, né? Então, é, nesse vídeo aula que a gente vai ter, na verdade, serão alguns vídeos, né? Esse eu vou dividir em algumas etapas, onde a gente vai ter uma introdução ao LC Solution, a gente vai ter uma visão geral de como é que esse software funciona, a gente vai ver mais ou menos como a gente prepara os métodos cromatográficos, quais são os objetivos, aonde vai, como é que se faz, em que regiões, como é que a gente habilita o programa para que a gente consiga fazer, como é que a gente faz o processamento de análise desses dados, como é depois que terminou a análise, como é que eu faço para saber a área daquele pico cromatográfico, para saber onde é que é, qual é a minha substância, como é que eu consigo gerar um relatório de informações da corrida cromatográfica que foi analisada, como é que eu consigo gerar um relatório em PDF e enviar para o meu orientador, para uma pessoa que é responsável por mim, como é que eu consigo imprimir isso. Então eu vou ensinar tudo isso aqui durante esse curso. Então vai ser um curso breve, rápido. Eu acho que vão ser em torno de 3 a 4 vídeos, onde eu vou mostrar aqui, mostrar para vocês de uma forma geral como é que funciona esse software de gestão do HPLC aqui no programa da Shimatsu LC Solution. Então, se você está gostando desse conteúdo, por favor, não esquece aí de deixar seu like, compartilhar com outros colegas aí e divulgar essas informações se está sendo legal para você, tá bem? Então, fica aí no vídeo, depois da vinheta eu venho aqui e a gente começa a fazer a apresentação do nosso curso. Então, né, vamos lá, pessoal. A gente vai entrar aqui. Eu estou indo aqui no Windows XP, que foi a forma que eu achei de conectar nesse programa. Que esse programa nós só conseguimos abrir ele em um programa Windows XP. Se esse fosse o caso, mas algumas versões do LC Solution, versões mais novas em Windows 7 em outros computadores, é um pouco parecida e talvez isso ajude você a ter uma noção, assim, se você está aprendendo, né, a usar esse software. Então, vamos lá. Isso aqui esse é o nosso, essa vai ser a nossa primeira etapa do vídeo, ou seja, vai ser a nossa introdução ao LC Solution, onde eu vou dar uma visão geral aqui e mostrar algumas características do software. Depois eu vou vir com alguns outros vídeos. Então, primeiramente, vamos lá, né, abrir o nosso LC Solution, é esse arquivozinho aqui. Então, eu venho aqui na opção de análise, né, para eu entrar conexão com o instrumento, lembrando, esse software está instalado aqui na minha máquina do VPC, né? Ele não está conectado com o equipamento. Então, algumas partes, né, dos os detectores, alguns softwares, alguns hardware que são específicos do HPLC, como detector, como o controlador, como a câmera, né, de onde a gente coloca a coluna. Então, não vai estar conectado aqui, não vai estar mostrando. Ou seja, essa daqui é a visão geral do software VLC Solution, né? Que a gente observa. Então, nossa visão geral, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai ter uma visão realmente geral para o que cada parte significa e como é que a gente pode utilizar elas. Então, vamos lá. Primeiramente, se você ver aqui, né? Eu tenho aqui o nosso software. É desse jeito aqui, quando você abre, vai ser a primeira coisa que quando você abrir, se já tiver algum método aberto, vai estar mostrando aqui qual foi o método, mas aqui eu não tenho nenhum método, então vamos dizer, eu vou fazer uma nova análise e eu não tenho o método do HPLC, vou desenvolver um novo método, então eu venho File, New Method File, então eu vou abrir e ele já abriu aqui, ó. E é aqui em Advanced que eu vou mexer. Eu vou alterar o tempo de aquisição. Quanto é que vai ser minha corrida cromatográfica? Vai ser de 20 minutos. E aqui eu vou programar agora o equipamento para dizer que, no caso, eu vou dizer para a controladora, né?
quais são os volumes, né? Eu vou dizer o módulo, dizer a ação, dizer o volume que ele vai conectar para cada informação, ou seja, para cada fase, né? A fase orgânica, qual fase vai ser água, se vai ser metanol, eu vou dizer aqui para fazer a minha curva de cromatográfica, né? A curva cromatográfica onde eu vou ter aqui dizendo, determinando a variação, ou seja, eu vou ter uma eluição gradiente, onde com o passar do tempo eu vou fazendo modificações, né, dessas diferenças de polaridade de solvente, e assim eu consigo ter a minha amostra sendo eluída, né, no final da minha corrida cromatográfica. Como eu falei anteriormente, né, existem alguns controladores, outros que não tem as informações aqui, né? Porque isso está conectado no meu PC. Provavelmente, se você está conectado com um PC que está todos os equipamentos possíveis, né? Você vai ter aqui todas as informações para você colocar a controladora, dizer o tempo, se você vai querer que o forno esteja aquecido, qual a temperatura. Então, vai ser tudo aqui. Isso aí tudo que vai determinar você, o seu método, o método farmacopeico se você estiver utilizando. Então, nessa abinha aqui vai ter todas as informações. Então, terminou de colocar todas as informações, você já está com um novo método. Ah, mas se você disser assim, Igor, agora isso não é meu problema, porque alguém já fez esse método para mim, ele já está salvo. Como é que eu faço para abrir? Eu venho em File, aqui em cima, na parte superior esquerda, e venho em Open Mail Data File. Aí esse daqui, como eu estava construindo, eu não salvei, né? Não quero salvar. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora procurar. Tá vendo? Ele abriu uma caixinha. Eu vou na pasta onde está o meu método cromatográfico e pronto, abro ele e ele vai mostrar aqui tudo bonitinho, todas as informações desse método cromatográfico. Beleza? Então é isso. Outra partezinha aqui que é muito importante são essa parte aqui tem essa parte aqui da aquisição, que é essa barrinha lateral esquerda, onde você tem, olha, quando você voltar para o topo, eu tenho desenvolvimento do método, que é onde a gente estava. Nesse desenvolvimento do método, eu tenho a região de parâmetros do instrumento, que é essas abinhas aqui nós temos, ou seja, esses instrumentos parâmetros aqui são os parâmetros que a gente vai dar para o equipamento, dizer o tempo, qual vai ser a diluição, a bomba A vai puxar quanto do solvente do líquido A, quanto é que a bomba C vai puxar do solvente C, e assim por diante. Então são todos esses parâmetros, qual a temperatura que a gente vai usar, qual vai ser o gradiente, né? Qual vai ser o fluxo, e tem todas essas relações que a gente vai colocar aqui. Sendo lembrando, nesse computador aqui eu não tenho a conexão com esses outros equipamentos, né? Então eu não consigo determinar. E ao lado aqui, do lado esquerdo, né, da tela, nós temos também os parâmetros de instrumento que a gente tava, tem apenas o single start. Quando a gente clica, a gente pode dizer que a gente quer fazer uma única leitura de uma única amostra. Aqui a gente coloca o nome, né, os nomes da amostra, o ID, o método, a gente vai ter que selecionar. A gente vai dizer também, dizer onde é que esse método vai ser salvo, onde é que o arquivo, né, ele vai ser salvo, dizer, dar essas informações, dizer qual é o value, né, no hack do value, qual é a posição que está aquela amostra que a gente vai querer que seja analisada, dizer quanto é que vai ser o volume que vai ser puxado, né, pela agulha e colocado na coluna. E aqui tem mais algumas outras informações, né, com qual foi o fator de diluição, mas isso aqui é como eu falei anteriormente, isso é só para uma leitura simples, ou seja, você tem uma amostra que quer fazer. Ou seja, isso a gente usa muito uma leitura simples quando a gente está desenvolvendo um método de apenas a gente só quer fazer aquela leitura pontual. Geralmente você nunca vai usar, principalmente no HPLC, uma única análise de uma única amostra. Geralmente a gente usa várias amostras ao mesmo tempo. Esse aqui deixa eu fechar. E uma parte que é muito importante é essa aqui, ó, é o batching process, que é basicamente o que? Onde você vai dizer para o computador, você vai colocar lá suas amostras no hack no hack onde vai ter os vários, e nesse hack é que você vai dizer onde é que está a posição. Por exemplo, na posição 1, por exemplo, aqui, vai o que? Então aqui, na posição 1, vai quem? Vai uma amostra, né? Aí eu try name, eu posso colocar aqui vamos dizer assim, eu sempre gosto de colocar as informações, né? Então, por exemplo, o fármaco aqui é ibuprofeno, eu boto ibuprofeno, aí espaço,
IBPU é 10. Aí aqui no simples e-mail eu coloco também. Eu venho aqui aí e coloco também essas informações. E aqui eu vou colocando, eu vou colocando o ID, vou colocando aqui o tipo, né? No caso eu tenho que colocar qual é a informação, a análise, o método. Eu vou aqui e seleciono qual é o método que está sendo desenvolvido. Eu vou lá na pastazinha do método e seleciono o data falho, o level, como é que vai ser, a injeção. Então eu posso colocar todas essas informações aqui. Mas uma coisa interessante, uma dica que eu posso dar aqui para vocês é: Igor, eu gostaria de colocar aqui outras informações. Eu gostaria de adicionar a essa tabela informações adicionais. É possível? Sim, é possível você adicionar informações adicionais a essa coluna. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de colocar é qual foi o tipo de coluna cromatográfica que eu usei, que tem vezes que a gente esquece, né? Mas eu posso adicionar isso. Eu venho aqui, ó, eu seleciono a coluna, né? Tá vendo aqui, ó, aperto em análises, seleciono, aplico o botão direito e vou em Table Styles. Aqui em Table Styles, olha, eu tenho várias opções de coisas para ser adicionada, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem observar. Eu tenho aqui a Running Time, eu tenho Back Data Styles, várias folhas. Por exemplo, fator de diluição, eu quero adicionar. Então, eu adicionei aqui a fator de diluição. Aí, eu quero também, Igor, adicionar alguma informação opcional. Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma Option 1, 2, 3, 4, 5 e parâmetros customizados. Pronto, eu vou ensinar agora a vocês como que a gente faz isso. Então, olha, primeiramente eu adicionei aqui o fator de diluição. Então, nessa tabela aqui, ó, eu vou ter o que, ó, se eu olhar aqui no final, ó, tem o que? Fator de diluição, ó. E aqui eu posso dizer para cada amostra qual foi o fator de diluição. Por exemplo, dessa aqui, ó, o fator de diluição é 10. Já dessa daqui é 25. E assim, ó, eu não esqueço e essas informações vão estar sempre tudo anotado. Quando gerar o relatório automático, essa informação até do fator de diluição vai estar aplicada. Mas eu quero colocar a informação do tipo da coluna e não tem aqui. Como é que eu faço? Então, para você adicionar isso, você vai ter que fazer também do mesmo jeito. Vem aqui, ó, e Settings. Em Settings, você vem aqui, ó, Option Items. Aí, por exemplo, na Option Items, eu vou colocar o título aqui de Column Name. Então, aqui eu vou colocar o Column Name. Pronto. Assim aqui eu adicionei, aí eu olho para cá, venho para minha coluna aqui e vejo, tem um column name aqui? Não, para isso você tem que adicionar. Então você vem em Analyze de novo, sendo que agora de vez em Set você vai em Table Sets. Aí agora você vai ver aqui, ó, column name. Então você vai e adiciona. Pronto, agora olha, no seu batch já tem todas as informações. Aqui você vai dizer qual a posição do value, qual é o nome dessa amostra, qual é o ID dessa amostra, qual vai ser a análise, o tipo de análise, qual é o método, o tipo de formato de método que vai ser salvo, volume de injeção, o formato, a descrição desse dado, o que é que ele tem, se ele vai fazer o output, se vai fazer o baseline, se vai ter um resumo, né, um reporte desse arquivo, o fator de diluição, ó, e aqui, ó, não sei se você está vendo aqui no finalzinho, ó, o nome da coluna e o fator de diluição, isso é muito importante, tem vezes que a gente esquece e a gente não sabe onde está. Então, a gente tem essas informações aqui que a gente pode analisar. Então, aqui no batch, né, o batch basicamente ele vai ser os comandos que você vai dar para o programa para ele fazer a leitura. Depois que tiver tudo analisado, tiver tudo certinho, tudo nas suas posições, tudo com o nome bem certinho, ó, você vem aqui em batch start. E o equipamento sozinho vai fazer toda a análise para você. E voltando para cá, a gente tem o que? Tem o método development, que é aquele onde a gente clica e vai lá. Se a gente quiser abrir um novo arquivo, a gente vem aqui em Open Method File e vai estar tudo bonitinho. Aí a gente vem em Batch Process, a gente coloca nossas amostras. Então, estou falando um resumo do que eu já falei. E basicamente é isso aqui para você fazer uma análise inicial no software. Existem mais opções? Existem, que a gente vai deixar para as próximas aulas. Que eu vou falar sobre o Wizard, para que serve o método Wizard, e a gente vai ver também sobre uma questão interessante aqui. Né? O método Wizard é responsável de o programa, né? o software
já automaticamente identificar a posição daquele pico cromatográfico. Por exemplo, no pico cromatográfico, em 3 minutos, ele vai identificar que aquela substância é X. Então, em todas as análises, quando tiver um pico cromatográfico em 3 minutos, ele vai dizer que é tal substância. Então, isso é uma forma de você otimizar e ter seus resultados. Então, o Wizard serve para isso, vai ficar para umas próximas videoaulas. E na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre o Post-Run Analysis e como é que você pode fazer um relatório automático de todas as informações de maneira simples, rápida e direto para você salvar isso em PDF de cada dado, de cada análise que você fizer. Então eu vou estar trazendo essas informações aqui na próxima videoaula. Então, se você gostou, por favor, não deixa de se esquecer aí, né, de dar o like, por favor, ajuda muito, deixa seu like aí também, que isso vai fortalecer muito aqui e eu estar conseguindo produzir mais conteúdo aí para vocês. Então, eu espero que isso tenha ajudado aí. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Espero por você. Tchau, tchau.